Bem, pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai ter uma grande revelação. Hoje a gente vai descobrir o que deu. Deu bastante coisa na outra aula e agora a gente vai saber o que vai dar na aula de hoje. Então, uma coisa muito importante pra gente começar. Tirei meus adornos, que eu já vim de brinco, de anel. Eu só não tirei piercing porque não tem como tirar, né? Mas o ideal é a gente não ter adorno nenhum. Tirei aliança, tirei colar, né? Pra gente não estar com contaminações. Tô com a unha curtinha, lavei minhas mãos. O ideal é estar de luva, de preferência de máscara também, né? Pra gente estar... Acabou... Essa parte a gente corta do vídeo. Né? Alguém pode encostar essa porta, porque eu tenho coisas com barulhos. Muito bem. E aí, nós vamos aqui desembrulhar pra gente começar. Nossa aula de hoje é uma aula de identificação de bactérias. Então, nós vamos finalmente identificar o que foi crescido aqui, né? Então, só recapitulando, o que a gente fez na aula passada? Nós fizemos semeadura em placas de Petri, com qual meio de cultura? Qual água? Nutriente. Portanto, nós já vamos subentender a partir de agora que as bactérias que vão crescer aqui são... Seja bem-vindo, espírito. Você pode assistir a aula com a gente, eu permito. É o Wagner. É o Wagner, gente. É o Wagner, tudo bem. E aí, tudo bem, Wagner. A gente deixa você assistir a aula. E aí, então, o que a gente pode subentender? Que são bactérias não muito exigentes que vão crescer aqui. Tá? O que eu chamo também de bactérias vagabundinhas, né? Não fastidiosas. Bactérias fastidiosas, elas são exigentes, elas preferem meios de cultura com mais nutriente no meio delas. E aqui são meios muito básicos, tá? Então, o agar nutriente ele é um meio muito básico. Tudo bem, então... É mais embrulhado que presente. Mais embrulhado que presente. Presente de Natal de vocês vai chegar mais cedo. Vamos lá. E a gente teve aqui, então, a gente semeou uma mão sem lavar, né? Uma mão suja. Uma mão que foi lavada com água simplesmente, uma mão que foi lavada com água e sabão e também um suave de celular. Vamos lá, ver o que deu aqui. O que vocês esperam encontrar aqui? Coisa bem ruim. Coisa bem ruim? Bastante vagabundinha. Bastante vagabundinha? Pessoal, essa aqui é a placa do celular. Ó, João, a placa do celular. Tá? Cresceu coisa? Sim. Bastante coisa. Era esperado pra vocês? Sim. Era, né? Pra mim também era. Essa é a placa da mão suja. Cresceu coisa? Sim. Era esperado? Sim. Era, né? Só que olha que interessante, eu vou mostrar uma coisa, eu vou abrir aqui, cuidado, que são bactérias isoladas, aqui elas estão puras. Vocês estão visualizando bactérias pela primeira vez, porque elas são invisíveis, né? Aqui vocês estão vendo elas, e na verdade vocês estão vendo as colônias delas, então prende a respiração, tá? Vocês estão vendo que tem amarela e tem branca? São colônias diferentes, tá? Até pode ser o mesmo micro-organismo, o mesmo gênero, digamos assim. Pode ser até que seja Staphylococcus. Já pode respirar. Pode ser Staphylococcus. Porém, já tá roxo o menino aqui. Pode ser Staphylococcus, porém de espécies diferentes. Então você vai ver, você vai notar aqui que eles têm colorações diferentes, tá? E agora, mão com água. Você esperava que ia dar alguma coisa? Sim. Eu esperava também que ia ter alguma coisa aqui, ó. Mas olha que interessante. Se a gente comparar a mão com a água e a mão sujinha, a gente percebe que tem muita diferença, né? Em relação ao crescimento bacteriano, tem bastante diferença, tá bom? Mas olha que interessante a mão com sabão. Você esperava que ia ter... Vamos comparar com a da água? Isso foi um pouco surpreendente, não foi? Porque a gente espera, gente, que quando a gente lava a nossa mão com água e sabão, a gente espera que tá bem limpa a nossa mão, né? E aqui nós tivemos um crescimento bacteriano significativo. O que a gente também pode tirar como lição aqui? Várias coisas, né? A primeira lição, né, que a gente precisa entender aqui é que ter crescimento bacteriano não quer dizer que necessariamente a presença aqui da bactéria não indica que uma que está aqui é mais patogênica do que a outra.
tá? Às vezes, nessa da mão de sabão, talvez ela não é nem um pouco patogênica. E talvez a que está aqui no celular é muito mais. Ou vice-versa, talvez essa aqui que deu um monte de colônia gigantesca não seja patogênica e essa do sabão seja muito. Isso a gente não tem como saber ainda. A gente precisa identificar para saber, pra ter certeza, tá? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a quantidade aqui de crescimento bacteriano, o tamanho da colônia, também não significa que cresceu mais bactéria ou menos bactéria. Só significa que ela teve mais crescimento mesmo, ela teve mais condições de crescer do que a outra. Tá bom? A outra coisa é, vocês estavam semeando na placa pela primeira vez, então às vezes a sua técnica de semeadura não foi tão interessante, eficiente, ideal. Então às vezes você semeou melhor em uma do que na outra, foram pessoas diferentes que fizeram a técnica. Então ó, você vê como essa aqui ficou bem espalhada? E essa aqui espalhou de um jeito diferente? Então pode ter sido a técnica também. Então isso aqui ele não diz muito pra gente, tá? Isso é a primeira coisa. Agora, por que será que a mão do sabão teve tanta ou mais contaminação do que a mão com água e a mão suja? O que isso pode dizer pra gente? Que a pessoa, quando terminou de lavar, ela tocou em alguma área contaminada e aí foi fazer a cultura. É uma possibilidade, uma recontaminação. Ou não lavou o suficiente. Não lavou o suficiente, não lavou de forma satisfatória, pelo tempo suficiente ou de forma ideal. O que mais? O ar pode ter contaminação. Ou às vezes também aquela bactéria resistente não vai ser com água. Aquela bactéria pode ser resistente ao sabão e ela podia estar dentro do sabão. Nós estamos dentro do hospital veterinário. O sabão da microbiologia. Você acha que aqui não tem bactéria? Que a bactéria que está aqui dentro não é resistente, gente? É claro que é. Inclusive, meu Deus, socorro para nós, né? Então, sim, tá bom? A água é limpa? A água não é limpa, tá? Então, tem várias possibilidades aqui, tá? E aí, isso você vai responder aí no seu questionário, tá? Na hora de você responder aí, no seu roteiro, você vai colocar isso, tá bom? Quem for colocar aí a mão do sabão, quem que vai fazer a do sabão? Quem que foi o grupo que semeou? Tá? Então essas são algumas das respostas que vocês vão colocar, tá? A do celular, por que contaminou? Porque o celular a gente leva pra tudo que é canto, né? Então a gente não limpa muito bem ele, tá sempre sujo. Da mão suja, obviamente, porque já havia contaminação, não foi descontaminado para ser feita. E da mão com água, porque a gente não limpa exatamente muito bem a mão, né? Quando a gente só limpa com água. E aí ela, né, não ficou limpa satisfatoriamente somente com água. Mas o ideal teria sido passar álcool também. Mas olha, eu vou dar um spoiler. Em anos anteriores foi passado álcool também. E deu bactéria também. A gente não se livra delas. A gente não consegue viver no mundo estéril. Tá bom, gente? Muito bem. Próxima etapa, então. Nós vamos fazer 2 procedimentos na aula de hoje. Então, assim, eu preciso que vocês sejam ágeis, tá? E já definam quem vai fazer o quê. Eu vou fazer demonstrativo, então por isso que vocês vão me filmar fazendo, para depois o João poder assistir. E depois vocês vão, fazer, tá? Porque a aula é muito curtinha e eu preciso demonstrar. Nós vamos fazer prova da catalase e fazer a coloração de Gram, etapa da coloração de Gram para fazer a análise das bactérias, morfotintorial que a gente chama, tá? Então eu vou ter que fazer uma etapa aqui fora para vocês poderem ver e depois eu vou fazer lá dentro, tá bom? Então, o que é a catalase, a prova da catalase? Nós vamos colocar água oxigenada, né, em cima de uma colônia, tá? Pra gente ver se forma uma bolinha. Por que forma bolha quando ela é catalase positiva? E aí, quando forma bolha em uma colônia que é catalase positiva, significa que ela tem a enzima catalase. E a enzima catalase degrada o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Isso significa, então, que ela tem uma resistência maior à fagocitose, porque nos fagócitos, né, dentro dos fagócitos, eles degradam as bactérias através da água oxigenada, com peróxido de hidrogênio. Então, ela consegue, com a enzima da catalase, destruir o peróxido de hidrogênio. Tá? Então, as bactérias que têm essa enzima, elas têm essa característica, né? Mas pra gente também é um indicativo de uma característica dela. Então nos ajuda também a identificar o tipo de bactéria que a gente está lidando, tá? Nós vamos fazer essa técnica. E a outra é a técnica de Gram. Então a gente vai lá, pra lá, e aí alguém vai me filmar agora pra gente poder fazer.
Pessoal, então, ó, já limpei aqui tudo, tá? Deixei limpinho. Podem chegar mais pra cá, pra vocês conseguirem ver bem. Eu tenho que fazer tudo próximo aqui, pra não tá contaminando, né? E aí, pessoal, a primeira prova que eu vou fazer é a prova da catalase, tá? Então, primeiro eu tenho que esterilizar essa alça. Tudo que eu vou fazer, gente, eu tenho que esterilizar antes da alça, tá? Então, como eu sei que ela tá estéril com nota vermelha, tá? Daí eu abro aqui e aí eu toco na beirinha da placa, tá? Se ela não estiver fazendo... é porque eu sei que ela tá fria o suficiente pra poder tocar. Aqui, tá? Então eu espero um pouquinho. Beleza, já tá fria. Então eu vou tocar em uma colônia aqui. Eu vou tocar numa colônia branquinha, tá? Beleza? E agora eu vou espalhar numa placa aqui, tá? Agora eu esterilizo novamente, certo? Bem estéril mesmo. Devolvo para cá. E agora eu vou fazer a prova da catalase, que consiste simplesmente em pingar uma gota do peróxido de hidrogênio. Filma aqui pra mim, Nath. Filma as bolinhas. Pessoal, vocês conseguem ver as bolhas? Vou mostrar aqui. Isso é uma catalase positiva. Tá bom? Podem passar aí pra vocês verem. Quem quiser ver de pertinho. Catalase positiva. Tá? Beleza. Daí eu tenho aqui duas colônias diferentes. Eu tenho colônia meio amarelo neon e eu tenho colônia branca. Daí o ideal é eu fazer com as duas, só que eu tô com pressa, eu vou fazer de uma só. O grupo vai fazer com as duas, porque são colônias diferentes, vai dar bactéria diferente aqui. E na aula da anterior a gente viu que tem coisa diferente, tá bom? Então nós vamos fazer com as duas. Mas aí, agora eu vou fazer meu grão, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, agora, só que com duas alças diferentes, tá? Daí, ó, essa alça eu vou deixar destinada só pra mexer na solução salina. Então, eu deixo ela bem esterilizada. Tá? Viu que ficou vermelhinha? Destampo aqui. Tá? Agora eu deito. Eu pego uma gotinha de solução. Tampo. Coloco aqui essa gotinha. Que é quase nada mesmo, tá? Pego mais um pouquinho. E eu vou colocando gotinha por gotinha, tá, pessoal? Aqui em cima. Eu faço isso várias vezes. Agora, que já tem várias gotinhas, eu repouso essa alça, né? Estéril novamente. Agora, esterilizo essa. E vou pegar uma colônia daqui da branquinha. Tô cega. Pego uma branquinha aqui, vou ver se tá fria. Pego uma colônia, tá? E eu vou espalhar aqui. Tá? Eu espalho nessa gotinha aqui, tá bom? E esse espalhamento, ele tem que ser bem difuso, bem amplo. Nossa, professora, mas você tem certeza que vai ter bactéria aqui? Tem, gente. Porque eu peguei pelo menos 1 bilhão de bactérias aqui, juro. Tem 1 bilhão de bactérias aqui ou mais, tá? Ó, daí de onde você tá, não vai dar pra ver muito bem. Mas eu tenho que espalhar de uma forma que ela fique bem difundida mesmo pela lâmina, tá? Dá uma olhadinha aqui. Veja como ficou espalhadinho. Viu que não ficou concentrado? Tá? Por que tem que ficar espalhadinho? Porque assim eu consigo fazer um esfregaço bem bom da gente observar no microscópio depois, tá? Agora eu vou fixar esse esfregaço. Então eu uso uma pinça, porque eu vou fixar ele no fogo e eu não quero queimar meu dedo, tá? Então eu vou colocar esse em perto do fogo, mas não é muito perto também não, tá? Senão aí fica
ficar preto. Eu deixo aqui uns segundos, ela logo vai ficando fosca, tá vendo? Essa lâmina vai secar. Você viu que é uma coisa de 15 segundos, tá? Já secou, tá vendo? Eu vou deixar aqui assim, um pouquinho, pra ver se já tá quase podendo segurar, que ela tá bem... meio quente ainda. Que é vidro, né? Vidro. Viu, gente? Tá fixado, tá? Isso significa também que essas bactérias morreram agora. Tudo bem agora, você pode respirar. Elas estão mortas e elas estão fixadas aqui. Agora a gente procede para a coloração de grã, que é a próxima etapa, tá? Eu vou desligar aqui, pra ninguém... Kika, alguém com um relógio pra contar o tempo pra mim. Tá? Bom, a nossa fucsina, ela tá um pouco velha, então a gente vai deixar 2 minutos na fucsina, tá? Aqui a gente deixa sempre tampadinho, tá? Mas assim, eu deixo tampado, porém desrosqueado pra facilitar a vida de vocês. A pipeta, vocês já usaram pipetas alguma vez? Pipeta de pastê, né? Então a gente aperta, introduz, solta pra puxar o líquido, né? E aí, ó, primeira etapa é com o roxo ou violeta genciana, que a gente espalha em toda a extensão da lâmina, tá? Toda a extensão mesmo. 1 minuto, desde agora. Tá? Aí você vai jogar o líquido sempre assim, ó, na beirinha. Olha como ficou roxinho, gente. Todas as bactérias aqui estão coloridas de roxo. Porém, nossa intenção não é que ela permaneça roxa, e sim que somente as gram-positivas fiquem roxas. Tá? Então, como é que eu vou assegurar que somente as gram-positivas fiquem roxas? Descolorindo elas depois. Então, eu venho com o Lugol, tá? Que é a nossa próxima etapa. E a gente também cobre com Lugol, tá? Então, vou cobrir toda. E tem que ser tudo mesmo, tá, pessoal? Não pode deixar nenhuma área sem descobrir. 1 minutinho, conta aí pra mim. Deixa água, tá? O Lugol, na verdade, ele é um fixador, tá? Então, beleza? Agora a gente vai fazer a descoloração, tá? Então, o descolorante agora, que é um álcool éter, tá? Então, ó, 1 minutinho também, 30 segundinhos, na verdade, né? Olha que interessante. Pode fazer já. Tá bem roxinho ainda, vamos ver. E o último, que é a fucsina, nós vamos deixar 2 minutos, porque essa fucsina, ela tá muito ruim, ela não tá colorindo bem, tá? Pode contar pra mim já. Agora, se tiver grã negativa, ela vai colorir em vermelho ou rosa, tá? Então, ó, joga assim, ó, tá vendo? E deixa escorrer a água. Próxima e última etapa é a identificação, tá? Então, aí agora eu vou ter que olhar no microscópio. Então, essa etapa eu vou ter que olhar agora, então, como vai demorar um pouco, vocês já vão fazendo e eu vou lá olhando e depois eu conto pra vocês o que eu vi. Mas, adianto, é roxo. Tá bem roxo.